E fala galerinha, canal 1 mais 1, Danilo na área. Nos vídeos anteriores nós falamos a respeito dos tipos de encontros vocálicos. No vídeo de hoje e no vídeo seguinte nós falaremos a respeito de regrinhas que regem a separação de sílabas. Nós temos regrinhas que dizem que quando nós devemos separar sílabas e quando nós não podemos separar sílabas. No vídeo de hoje falaremos das regrinhas que nós somos obrigados a separar sílabas em algumas situações que nós iremos exemplificar no vídeo de hoje. Então bora galerinha, vamos que vamos no vídeo em 3, 2, 1... E estamos de volta aqui galerinha para falarmos então das nossas regrinhas de quando é obrigatório separar. O que é obrigatório separar? Primeiramente é obrigatório separar os hiatos. Isso porque a teoria do hiato é isso. Quando nós separamos sílabas, as duas vogais, o nosso encontro vocálico acaba ficando separado. Então nós temos um hiato. Então o hiato já fala naturalmente sobre separar sílabas, sobre separar o encontro vocálico em sílabas diferentes. Como por exemplo, a palavra realidade. O nosso encontro vocálico está aqui, E e A. E quando separamos as sílabas de realidade, fica re-a-li-da-de. Isso porque o A tem um som muito forte em realidade, como ele aparece, né? Não é realidade. Ele aparece, ele fala realidade. Então esse A aqui tem um som forte, por isso que ele fica sozinho em uma sílaba. E o nosso encontro vocálico que está aqui é um hiato. E um hiato separa sílabas. Então está totalmente ligado à teoria do hiato com a obrigatoriedade de separar sílabas quando o temos. A nossa segunda regrinha fala a respeito de vogais iguais. É obrigatório separar quando nós temos um encontro vocálico com duas vogais iguais. Por exemplo, a palavra álcool. O nosso encontro vocálico está aqui. Sim, mesmo tendo vogais iguais, é um encontro vocálico. Porém, a regra fala que quando nós temos um encontro vocálico de vogais iguais, obrigatoriamente nós temos que separar estas duas vogais em sílabas diferentes. Isso é uma regra fixa. Serve para outras palavras, como a palavra voo, por exemplo. Aqui está a palavra voo. O nosso encontro vocálico está aqui. Como é um encontro vocálico de duas vogais idênticas, nós obrigatoriamente temos que separá-las. Sim, um O ficará sozinho em uma sílaba. Isso é obrigatório sempre que vocês virem uma palavra com um encontro vocálico de duas vogais iguais, elas terão que ser separadas em sílabas diferentes. E a nossa terceira e última regrinha de obrigatoriedade de separar sílabas é quando nós temos estes dígrafos aqui. Nós já tivemos uma aula falando sobre dígrafos, porém apenas alguns desses dígrafos nós somos obrigados a separar, que são os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC. Temos um exemplo aqui da palavra correr. O nosso dígrafo está aqui, RR. E a nossa regra diz que é obrigado a separar este dígrafo em duas sílabas diferentes. Então fica correr. Fica estranho? Fica estranho. Mas a regrinha fala que nós temos que fazer isso, então nós temos que fazer isso. Um R fica aqui, um R fica aqui no nosso encontro de dígrafo está aqui. E por último, para finalizarmos, a palavra excesso. A palavra excesso era composta por dois dígrafos. Nós temos o dígrafo XC e o dígrafo SS. XC está aqui e SS está aqui. Então eles estão na regra de que é obrigado a separá-los em sílabas diferentes. Vamos encontrar eles na nossa separação de sílabas? O XC está aqui, o SS está aqui. Então, como eles têm que ficar em sílabas diferentes, primeiro o XC fica es-se, beleza? Porém, os dois S também têm que ficar separados. E esse primeiro S aqui não pode ficar sozinho em uma sílaba. Lembra a nossa regrinha?
toda sílaba tem que ter pelo menos uma vogal. Por isso que o S não pode ficar sozinho em uma sílaba e ele fica junto com a sílaba CE. Então fica es, ses, so. Fica uma coisa estranha? Fica uma coisa estranha. Mas é a regrinha que nós temos e nós somos obrigados a segui-la. Beleza, galerinha? Esse aqui é o nosso vídeo de hoje falando sobre os tipos, as regrinhas de quando somos obrigados a separar sílabas. No vídeo seguinte falaremos das regrinhas de quando nós não podemos separar sílabas, quando nós somos proibidos de separar. Valeu, galerinha, abraços para vocês e fui!